Gente, é um prazer, né, estar aqui novamente nessa casa, aqui do Evangelho, o capítulo 23, a estranha moral. Então, o item 9 e 10, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria família. Está registrado por Mateus no capítulo 10, do versículo 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra. E que é que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgueis que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Esse é o registro em Lucas, no capítulo 12, versículo 49 a 53. Então essa é a nossa proposta. Aí a gente pensa, por isso que o capítulo chama Estranha Moral. Porque realmente parece estranho que Jesus tenha nos vindo trazer algo nesse sentido. Porque quando se fala de Jesus, nós vemos ali a doçura, a bondade, o amor, toda a caridade, o consenso, mas isso tudo também está implícito aqui. Porque nessa questão, por que ele não veio trazer paz à terra? Por motivos que nós vamos estudar aqui hoje. Então, ele veio trazer o seu evangelho. E toda lição nova, geralmente, ela traz divergências de opiniões, né? Então, é aquilo que, da lição que eu leu, do Emmanuel, né? Você recebe no mundo espiritual o seu caminho, aquilo que você se prometeu a cumprir aqui na Terra. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos assimilar isso quando encarnamos. Porque são muitos chamados, são muitos convites que nós recebemos no longo da nossa vida. Então, às vezes, a gente deixa um pouco passar desapercebido por nós a nossa condição real de luta. Então, quando ele fala, não vim trazer a paz, né? Não penseis que eu tenha vindo trazer
aquele caminho que nos foi traçado, que nós participamos muitas vezes dessa escolha, ele acaba ficando para nós como um plano não realizado. Então, veja bem, essa luta no cristianismo, nós vemos grandes problemas, todos realizados em nome de Jesus. Então, nós vemos aí processos de violência, agressividade, de muita coisa, por pessoas que tinham ali um crucifixo no peito, mas não tinha o Evangelho no coração. Então, essas pessoas acabaram escolhendo outros caminhos, acobertando-se numa cortina de preciosidade, de amor, de simplicidade, mas que, na verdade, nada disso fazia parte da sua intimidade. Então, essas observações, elas nos fazem pensar que nessa lição do Cristo aqui, do estranho moral, todo esse capítulo, nós vamos perceber e fazer uma autoanálise. Quanto tempo eu conheço o cristianismo? Quanto tempo eu me digo cristã? Mas dizer-se não é ser, não é fazer-se, não é vivenciar-se. Ele veio trazer uma ideia nova, uma ideia que mexeu com o costume da época. Então, aquelas pessoas ligadas à religião, que tinham muito poder, que tinham muito dinheiro, muita coisa nessa área, ficaram horrorizados em dizer que você deve amar ao próximo como a si mesmo, que você deve perdoar quem te ofende. Então, isso mexeu com as pessoas e isso trouxe muitas divisões. E nós vemos que até hoje o cristianismo ainda está sofrendo essa mesma condição. Então, eu não vim trazer a paz. Porque, para começar, não é o Cristo que nos dá a paz. Ele nos ensina a buscar. Então, fala-se que quando a pessoa fez uma oração e pediu a Deus que desse paciência, aí, o que ele fez? Ele enviou pessoas, companheiros de trabalho, família, aquelas pessoas bem complicadas, bem difíceis, para que ele pudesse, então, conquistar a paz. Conquistar a paciência, porque a paciência é a ciência da paz. Quem tem paciência, paz. Então, nós vemos que isso foi um caminho que se abriu, mas um caminho que levou muita gente a temer esses ensinamentos, porque mexeu com tudo, com todas as questões sociais, com todas as questões religiosas, com todas as questões administrativas, com tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Então, com a vinda do Cristo, ele mexeu com o nosso sentimento. É igual fala aquela carta de Emmanuel, de Paulo Lemos, quando ele fala aqui da carta descrevendo Jesus, então ele fala que quem olhava para o Mestre ou o amava ou o odiava. E a gente vê que essa divisão, ao começar daí, foi transbordando-se em condições, em consequências, algumas muito graves. Então, aquelas pessoas que não tiveram condições de enfrentar, como diz na lição do Emmanuel, a ir caminhar para a porta estreita, preferiram ir para a porta larga. É mais fácil, é mais tranquilo. E quem diz, que ser cristão, ser espírita, é fácil? O Raul Teixeira, ele fala que as suas
sempre de bom humor, que é preciso ter coragem. E precisa, sim, ter muita coragem para enfrentar, não o outro, mas enfrentar-nos. Para enfrentar o homem velho que existe em nós, arraigado nas nossas atitudes, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos. Isso faz com que muitas vezes as pessoas não se compreendem, não se aceitam, porque acham que é algo que não traz benefícios, só dificuldades. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo, mas ser cristão, ser espírita, é muito difícil você viver na sociedade e ser espírita. Mas quem que disse que seria fácil? Então, essa questão aí faz com que a gente, às vezes, abandona os propósitos para servir a sociedade. Porque nós não temos condições de enfrentar isso com tranquilidade. Essa coragem que o Paulo Teixeira diz. É preciso ter coragem. A coragem de olhar no espelho e fazer uma análise de você. Ser você. Ter autenticidade consigo mesmo. Ser sincero consigo. Buscar essa reflexão não é para todos. Cada um de nós vai chegar no momento, mas na atualidade ainda não é abraçada por todos. Então essa questão de não vir trazer a paz, mas a espada significa luta. Não é aquela espada de matar, não. É a espada da luta. Luta conosco mesmo, luta com o nosso eu. Gente, isso é tão trabalhoso, não é? Muito trabalhoso, gente, fazer isso. Você ter aquele princípio de que eu, como diz Paulo, né? Com Jesus eu sou uma outra pessoa. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então não é você fazer o que você quer, é fazer o que deve ser feito. Porque muitas vezes você está diante de uma situação que você gostaria muito, sabe? Uma situação qualquer que vai mexer com minhas condições financeiras, que vai me dar uma condição social melhor. Tá. Mas, aí como diz o irmão, mas o que vem após, o que eu tenho que fazer para isso? Então a gente vê que muitas pessoas acabam desviando do propósito inicial por causa dessa dificuldade. Porque a pressão é grande, gente. Não tem uma pessoa que fala assim, não, eu me tornei espírita e todos os meus amigos, todo mundo me aceitou tranquilo. Nem sempre, gente. A grande maioria não é assim que acontece. Você tem que ir conquistando gradativamente, um dia após outro, um passo após outro, com muita tranquilidade, mas com profunda sabedoria, para que eu possa realmente entender que o propósito meu, como servidor da seara do Evangelho, é uma tarefa minha. Então eu tenho que me colocar, que me envolver com esse propósito que eu me fiz. Então, quando é a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, da mãe a filha, por aí vai. Então o que acontece? Por que ele veio separar? O Cristo é que separou? Não. As consequências dos ensinamentos que ele trouxe. Mas ele sabia que isso ia acontecer, lógico, gente. Ele é o mestre, ele é o Cristo, é o coordenador de todas as nossas vidas, de tudo que acontece no planeta Terra. Então ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Porque aquela
Provérbios, né? Que foi usado muito. Conheça-te a ti mesmo. Então isso é difícil, mas é muito difícil mesmo. Mas esse é o caminho. Então, me conhecer é saber o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo aquilo que Deus me deu como oportunidade. Eu posso fazer tudo aquilo que não vá ser contrário à lei divina. O que Jesus faria se ele estivesse nesse momento? Então, é esse momento da reflexão, de você realmente, sabe, pensar, orar antes de tomar qualquer atitude. Ela pode desagradar a muitos, mas não desagrada a sua consciência. Quando você toma uma atitude sincera. Então, o Cristo veio trazer, e essa divisão perdura nos dias de hoje. Então, a gente pensar que nós estamos nesse caminho há um tempo regularmente longo. Então, não veio trazer, né? E o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Alguma novidade? Não. Agora você pensa, nosso lar, a nossa casa, onde a gente reside, a gente tem essas dificuldades? Imagina se nós colocarmos isso na nossa casa terra. Aí o problema aumenta na proporção dos habitantes. Então a gente precisa estar em paz conosco. Eu preciso me colocar em paz. Como que eu faço isso? Sendo um trabalhador da seara do Cristo, tendo o nosso Mestre como o Senhor que é guia e modelo da humanidade. Então, o Evangelho, a receita está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um livro de receita. Receita de como devo me comportar. Esse capítulo de hoje está dando uma receita como eu devo me comportar no mundo em que eu vivo. Sabendo que o Cristo me ensinou a ser um trabalhador que trabalha para mim, para o próximo e para o nosso Pai. Então eu tenho que agradar a um Senhor, né? Eu posso servir a muitas situações, mas eu tenho que ter como base o meu Pai Celestial, que deseja o bem de todos, que dá oportunidade a todos, que nos auxilia indistintamente. A diferença está em como cada um de nós recebe esse trabalho. Então, como ele já sabia, conhecendo os irmãos dele, tranquilamente, ele já sabia que ia dar uma confusão. Mas é necessário, porque quando tudo está muito tranquilo, sabe, o André Luiz diz que quando acaba o problema, bate o outro. Porque se tudo estiver muito tranquilo, sabe o que acontece? A gente acomoda. É preciso de vez em quando que a nossa vida entre num turbilhão de tsunami, para que eu desperte, eu preciso fazer alguma coisa. E quando a gente fala, né, eu não posso, não, você está se qualificando não como filho de Deus, porque para um filho de Deus você nunca vai repetir isso. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, me dê forças, me dê coragem, me ajude a trilhar esse caminho. E aí você vai perceber as suas energias renovadas, porque isso acontece. Julgueis que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, gente.
ao contrário, vim trazer a divisão. Gente, se o Evangelho de Jesus tivesse surgido na Terra, não tivesse dado problema nenhum, ele não se tinha feito. Então, o fato de Jesus vir pregar o seu Evangelho, desenvolver seu trabalho e depois ser crucificado, onde nós achamos, na nossa ignorância, né, que a gente ia crucificá-lo, matá-lo e pronto, estava resolvendo o problema. Só que isso marcou profundamente a humanidade. E hoje nós estamos em busca de nos redimir. Mas para isso é necessário que eu cumpra um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então não é achar que eu vou amar o outro mais do que eu amo a mim. Porque se eu não tenho amor, eu não posso doar amor. Então eu tenho que trabalhar esse amor do Cristo por nós. E transmitir esse amor do Cristo em dimensões diversificadas para cada um que cruze o nosso caminho. Nós estamos todos dentro desse contexto. Nós estamos todos caminhando rumo à perfeição. Mas para que nós cheguemos lá, tem os percalços do caminho. Para que eu aprenda a vencer o homem velho que há em mim. Esse homem velho faz referência aos velhos costumes que arraigaram em nós. Que arrancar isso é muito doloroso, é muito complexo para a nossa condição. Então, tem que ter coragem e muita força de vontade. Os bons herdarão a terra. Então, todas essas dificuldades, aqui no comentário, no Evangelho, fala que parece que essas palavras não poderiam ter sido ditas por Jesus, porque parecem tão duras, né? Tão difíceis, mas ele precisava de nos mostrar a realidade. Que mesmo, olha, quando você começar a ter problemas, lembre que eu te disse que você terá por inimigos os da própria casa, ou seja, família, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de atividade espírita, que a gente encontra também, né? A gente encontra muitas opiniões diversificadas dentro da instituição. Porque mesmo aqueles que têm o rótulo de cristãos, nem sempre são. Essas questões é uma preparação para enfrentar o mundo em que a gente precisa viver. E viver aqui na Terra é um grande desafio. Ser bom aqui na Terra é uma missão quase impossível, mas é possível. Mas essa possibilidade precisa de muita dor e muito suor. Então, a dor moral, a dor física, o desgosto, o mal querer, a indiferença, que é uma das coisas cruéis, sabe, tudo isso nós vamos enfrentar. Mas, em nome de Jesus, pela causa que abraçamos, nós vamos vencer. A gente vê o exemplo de Paulo, né? Que ele, quando se tornou cristão, ele sofreu uma coisa impressionante de perseguição. Porque ele acreditava que Moisés trouxe a lei real. Então ele lutou para defender aquela lei. E para isso ele perseguiu os cristãos. Mas, como Jesus disse, ele é o vaso escolhido. E quando Jesus o chamou pessoalmente, ele não pensou duas vezes.
Senhor, o que queres que eu faça? Não era uma colocação de lábios, era uma colocação de sentimento. Ele entendeu, pelas próprias lições aí do seu mestre Gamaliel, ele aprendeu muita coisa que ele precisava mudar. Mas ele teve, então, a perseguição ao cristianismo, ele se deparou com o Estevão. Aquele gigante do Evangelho. E o que foi mais crucial, mais doloroso, foi ele descobrir que aquele pregador da casa do caminho era o irmão da sua mãe. E quando ele a conduziu para o momento em que Estevão estava sendo apedrejado, quando ela o reconheceu e o chamou de Gesiel, que é o seu nome real, ele então entrou num debate consigo mesmo. Mas ele foi firme na fé. Ele sabia que não dava para um relacionamento entre ele e Abigail a partir daquele momento. Mas nunca deixou de amar. Mas ele tinha contraído um problema mental, um problema consciencial. E então, Estevão, ainda no momento da morte, diz a Abigail: fique com ele, porque Saulo será um grande trabalhador na seara do Mestre Jesus. E de fato, a estrada de Damasco foi aquele momento em que ele teve essa coragem. Venceu tudo, perdeu família, perdeu nome, perdeu condição social, porque ele era um doutor da lei. Perdeu tudo, ficou zerado. Mas não se perdeu. Ele não perdeu de si. Naquele momento, a entrada de Damasco, Paulo encontrou-se, porque ele era o vaso escolhido por Jesus. Então ele passou a fazer esse trabalho, sofreu horrores, foi preso milhares de vezes, sofreu dor física, foi apedrejado, foi chicoteado, tudo que se imaginava. Mas ele manteve a sua fé. Então ele diz: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Isso é vencer isso tudo. Isso é vencer e ter essa coragem. Então, Jesus não veio trazer paz a Paulo, mas a espada. Paulo lutou anos sofrendo. Quem ainda não leu Paulo e Estevão, né? É a história real de Paulo. É um livro que mexe com a gente do começo ao fim. Então, é um livro que nós todos recomendamos a leitura dessa obra. Mas assim, não é aquela leitura rápida, não. É você fazer um estudo mesmo, em cima daquilo, analisar cada momento da vida desse grande exemplo de luta pelo Evangelho, onde Cristo fez essa divisão. Então, separou ele da noiva, separou dos colegas, separou da família, do pai, da mãe, da irmã, separou de todo mundo, mas ele não separou de Cristo. Então essa divisão aqui é tudo isso. Ah, mas eu não sou Paulo. Ainda não. Mas serei. Um dia o Cristo vai ser tão vivo na minha vida quanto ele foi na vida de Paulo. Pode ter certeza. Porque esse é o objetivo do Evangelho. E o Evangelho não falha no seu programa. As tribulações do mundo, que está afunilando, né, para o mundo de regeneração, está nos mostrando isso. As dores chegam,
Porque na porta larga é fácil, né? Você pode passar com os seus defeitos. Ah, ninguém importa não, tá tudo bem, paz e amor. Mas na porta estreita, só passa você. Aí você tem que deixar os seus bens, os seus apetrechos, as suas vaidades, porque os defeitos ocupam espaço, as qualidades não, porque são íntimas. Então você passa na porta estreita. Mas para você, quando o caminho começa, você sai daquela pista larga, florida, e começa o caminho a ficar esquisito. Espinho, as flores caem para trás, as frutas chegam, os obstáculos aparecem, os perigos aumentam, e você tem que estar ali, ó, firme e forte, porque você sabe que só tem aquele caminho, e você escolheu ele. E você sabe que o Cristo, mesmo que esteja invisível ou irreconhecível, ele serve contigo. Lembrando dos apóstolos na estrada de Emaús, quando Jesus conversava com eles e eles não o reconheceram. Aí então, quando Jesus disse paz seja convosco, aí eles entenderam que o Mestre estava ali. Então nós precisamos buscar isso. Esse capítulo todo, eu recomendo assim, que vocês peguem o Evangelho, lá na casa de vocês, e leiam todo esse capítulo da moral estranha, capítulo 23. Porque ele nos coloca frente a frente com o espelho da nossa consciência. Então é aquele momento em que eu estou comigo e não vou dar brecha para interferências negativas. Aí você fala, mas é fácil não dar essa interferência, deixar que interfira? Não, claro que não. Difícil. Tanto que na porta, na caminho largo, cheio de gente, né, para lá, para cá, toda gente bonita, bem arrumada, sabe, feliz, de carrão, de bens. Aí na porta estreita é aquele caminhozinho, sabe? É caminho, não é aquela estrada, é um caminho. Esse caminho não tem asfalto. Começa a ficar complicado. Aí você, se você parar e olhar para trás, vira estátua de sal. A gente precisa buscar na nossa vida essa energia e saber que posso não entender tudo, mas eu sei o que deve ser feito. Porque não pensem que na Terra, na atualidade, tem gente inocente assim não, que não sabe o que é certo e errado. A gente passa, tenta passar despercebido, mas não passa despercebido nem da nossa consciência e nem dos nossos mentores espirituais. Nosso espírito protetor, que assumiu perante o Pai a incumbência de nos auxiliar e não fazer por nós. Sabe quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse que vinde a mim todos os que estão com problema, que eu resolvo para vocês. Ele não veio resolver problema de ninguém. Ele veio nos deixar a lição para que a gente saiba como resolver. Jesus nos ensina como realizar a nossa jornada na Terra. Gente, é tão importante estarmos reencarnados na atualidade nesse planeta. Parece que está tudo fora do lugar. Sabe quando você vai fazer uma reforma na sua casa e você não tem condições de sair, tem que ficar lá dentro com toda a reforma? Imagina, para que eu fui fazer isso?
Mas aí um problema, tem nada no lugar, não tem, tudo desmanchado, tudo sujo, tudo bagunçado, tudo parece que, sabe, não valeu a pena. Mas você aguenta firme, porque você tem um projeto. E esse projeto está em execução. Mas a hora que termina tudo, fica aquela beleza, aí a gente senta e fala, não é que valeu? Poxa, bendito seja o sofrimento que eu tive por esse período. A terra está assim, em reforma, e grande reforma. Sabe? Ela está em reforma em todos os meios que a gente possa imaginar. É físico, é espiritual, é individual, é coletivo, é tudo. Tudo está aparentemente fora do lugar. Mas é a espada, é a luta. Que Jesus nos diz, faça isso e viverás. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Não tem. Nós somos seres individuais. Graças a Deus que cada um de um jeito. Se a pessoa fosse todo mundo igual, como diz assim, sabe um, viu todos? Todo mundo age assim, ó, igual. O pessoal fala vaca de presente, não sei de vaca de presente, fazia assim. Mas assim, sabe, aquela coisinha assim, ó, cadenciada. Todo mundo faz do mesmo jeitinho, todo mundo está no mesmo nível, tudo bonzinho, tudo beleza. Se você falar, Zé Roberto, eu vou tirar esses bancos aqui, vou botar uma almofada aqui de uma outra cor, um azul, vermelho, um branco. Ele vai falar, não. Você acha que ele vai deixar fazer isso? Eu falo, né? Então, gente, nós estamos nesse momento. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, gente, é isso que o Cristo espera de nós. É o momento da dificuldade de eu ter cabeça erguida e ser tão valoroso na luta quanto eu fui na bonança. Ter a mesma dignidade de fazer o bem no momento da riqueza quanto no momento da pobreza. É igual o José do Egito, né? Quando os irmãos vendeu ele, sofreu horrores, mas se tornou um chanceler. Então a gente busca nesses grandes exemplos. Sócrates foi preso. Preso por quê? Porque o povo não gostou do que eu estava ensinando para os jovens. Estava ensinando para o jovem a ter dignidade, respeito à família, essas coisas. Não podia. Então ele foi preso. As ideias dele eram diferentes do que a sociedade aplaudia. Então ele foi preso. Foi condenado a beber cicuta, que é um veneno forte, vai acabando. Aí, a esposa dele disse, mas eu não consigo conceber você estando nessa tranquilidade se você está condenado à morte e de uma forma infamante, porque é injusto o que estão fazendo com você. E você não reage? Eu disse, mas quem na terra não está fadado a morrer? Quem? E outra coisa, quanto a ser justo ou ser injusto, qual que você prefere? Ver-me aqui preso injustamente ou se fosse justo? Você ver alguém estar preso, mas porque realmente cometeu um crime. Aquele que está preso e não cometeu o crime, pode saber que ele cometeu ontem. Ontem, assim, lá atrás, né? Lá no passado. E o passado não passou, está presente.
Então, o passado, quando não resolvido, ele nos acompanha diuturnamente. Então, é uma lição muito boa que eu recomendo para vocês. É um livro do Fernando Tuor, chamado Apenas uma Sombra de Mulher. É um livro que narra algo assim, né, de um moço que foi preso injustamente. Eu acho que pouco tempo na cadeia, foi 30 anos. Mas ele disse, não estou aqui casualmente. Então, no passado, ele cometeu crimes e não foi preso. Não resgatou perante sua consciência e a sociedade o seu crime. Agora pegaram ele. É o mesmo criminoso. Perante as leis divinas, o crime não prescreve. Então, só tem um jeito. Então, essas coisas nos ensinam que, apesar de tudo, apesar dos grandes propósitos nossos, a vida nos trará de volta ao teatro da vida, para que seja feita uma nova experiência, Deus nos dando uma nova oportunidade, para que eu não fique limitado, porque nós somos filhos de Deus e o céu é o limite. Então não devemos pensar que uma situação qualquer vai tolher a nossa capacidade de crescimento. Que Deus nos abençoe a todos, né? E que essa lição fique para nós como oportunidade ímpar de estar diante de um espelho da vida que refletirá a nossa imagem.